Ao vivo lá em Porto Alegre com o Silmar César Miller e os destaques. Daqui a pouquinho a gente fala aí do decreto de prisão para o Bolsonaro, mandado pelo Alexandre de Moraes. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio, bom dia aos amigos do Terra Viva. O que temos para hoje aí, Silmar? Antes do... Bom, Tá o temor lá em sim, sim. Brasília agora de revide por parte do Trump, enfim, né, nas negociações que estavam sendo encaminhadas. Daqui a pouco a gente fala disso. O que temos no mercado? Quais os reflexos aí do decreto de prisão para o Bolsonaro? Por enquanto, não muita coisa, Tavinho. Mercado financeiro com o dólar operando com leve alta de 0,1%, R$ 5,51 a cotação da moeda americana. Mercado de ações com alta, 0,6% no índice Bovespa na B3 em São Paulo. Mercado internacional, petróleo volta a cair, 1,1%, está em torno de US$ 68 o barril, do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. E no mercado de commodities agrícolas, soja que subiu ontem, volta a subir hoje. Está dando uma revigorada aqui o mercado de soja, depois de uma semana inteira de quedas. Soja subindo um pouquinho, 0,7%. Mercado de olho lá no andamento da nova safra americana. Não está indo 100%, mas em princípio está indo bem aqui, já se encaminhando para o final do ciclo. Colheita começa já a partir do final de setembro. Trigo na contramão cai 0,7%, milho também 0,1%, Bolsa de Nova York com algodão em alta, 1 ponto percentual, café também, o café voltou a subir com força, 2,5% o arábica, o robusto em Londres não, o comportamento oposto está caindo um pouquinho, 0,6%. Açúcar cai 0,6%, boi gordo no mercado futuro B3 também com queda nesse momento de 0,2%. Tanto o comportamento do mercado relativamente calmo nesta terça-feira, pelo menos por enquanto, Otavinho. Por enquanto, eu acho que é isso mesmo, né? O mercado tem que ficar calmo, porque, por enquanto, não tem notícia, né? É ver o que vai acontecer aí. Em Brasília tem muita gente apreensiva em função aí do pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu, sinceramente, Silmar, eu cansei desse assunto, juro para você, de tarifaço versus Moraes, versus governo Lula versus Trump. Eu estou meio cansado disso, sabe por quê? O que eu vi de domingo para cá, e que culminou com o decreto de prisão domiciliar para o Bolsonaro, é que nós estamos queimando na fogueira das vaidades. É exatamente isso. Ninguém está interessado em coisa nenhuma. Todo mundo está interessado em olhar para o seu umbigo e fazer valer a sua voz e a sua vez. Então, planta-se um ato de condenação do Bolsonaro, por conta do 8/1, aí planta-se um ato de revide do governo Trump, com um tarifaço, aí um Moraes que não está nem aí com as coisas, diz que não está nem aí e não está ligando, vai ao jogo do Corinthians, aí o Bolsonaro faz uma provocação no fim de semana, durante as manifestações, faz várias provocações, também olhando só para o seu umbigo, e o Moraes, então, toma uma atitude de mandar prender. E aí agora todo mundo apreensivo porque muitas negociações para o tarifaço acontecem nos Estados Unidos. Vou falar bem o português, claro. Tô com o saco cheio dessa história, porque não tem ninguém olhando para o Brasil e prestando atenção nas coisas. Tô com o saco cheio dessa história. Ninguém tá ligando pro Brasil. Essa é a verdade. Falei o que eu tinha que falar. Assina embaixo, Otavinho. Realmente está uma discussão que está se prolongando demais. Está tudo levando para o lado ideológico, o lado político, e as questões centrais aqui não se resolvem, né? Começa pelo próprio orçamento aqui do governo. Nós temos aqui um gasto público que fugiu ao controle, isso gera inflação, gera preocupações aqui com os rumos da economia, e isso ficou parado agora. Parece que não existe mais esse problema e agora tudo agora só se resume a Bolsonaro, Donald Trump e o tarifaço. É claro que o tarifaço é importante, impacta diretamente a economia brasileira. A gente sabe que por trás disso as decisões de Donald Trump são basicamente ideológicas, políticas, não tem nada de economia, à medida que o Brasil tem até um déficit em relação ao comércio com os Estados Unidos, diferentemente de outros países que têm tarifas menores e têm superado o relacionamento comercial com os americanos.
Tanto virou realmente uma discussão ideológica, não vai levar a progresso nenhum em termos econômicos, e isso realmente faz com que o país acabe ficando parado em cima dessa discussão. E, fora isso, ou seja, as questões centrais não se discutem, não vão para frente, para tudo, parece que não existem mais. Então, esse é o drama do Brasil nesse momento. Concordo com você que essa discussão está indo longe demais. Abre meu microfone, por favor, obrigado. Como se tivesse tudo bem, né? Tudo no mundo das mil e uma noites, Aladim, a lâmpada maravilhosa e o gênio, é só pedir que acontece. Me traz um tapete voador que eu vou até ali, como se fosse as mil e uma noites. Está tudo bem no Brasil, está tudo certo para ficar nessa discussão, essa lenga-lenga. Ô, gente, vamos pensar um pouco no país, vai. Bom, vamos para outros assuntos aqui. O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou nesta terça-feira a ata referente à reunião de julho. Segundo o Copom, a imposição de tarifas unilaterais de 50% pelos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras tem impactos setoriais relevantes e impactos agregados ainda incertos a depender de como se encaminharão as negociações. Essa é a justificativa de manutenção da Selic em 15% ao ano. O nível atual é o maior desde julho de 2006. Para a decisão de setembro, o Banco Central afirmou que pretende optar pela mesma manutenção, de 15%. Bom, enquanto eles ficam aí na fogueira das vaidades, cada um querendo fazer valer o seu ego e olhando só para o seu umbigo, os problemas estão aí, a começar pela inflação e os juros altos, os mais altos do planeta e de todos os tempos. E aí o Copom, que tem juízo, né? Se alguém tem juízo aqui no Brasil, é o Copom e o Banco Central, e tomam pedrada pra caramba. Mas já avisou que não tem choro nem vela, vai manter. O argumento é exatamente esse aí, né? Por conta dessa questão do tarifaço, as indefinições com relação ao andamento, às consequências, o impacto disso na economia brasileira, ou seja, posterga ad eterno, para as calendas, né, a definição sobre a possibilidade de início de redução da taxa de juros brasileira, que é a segunda maior do mundo, praticamente torna inviáveis aqui investimentos produtivos, porque ninguém tem condições de pagar juros tão altos, que na medida que o juro mínimo é 15%, imagina os juros cobrados lá na outra ponta pelos bancos para quem quer tomar um crédito para investir em alguma coisa. Tanto o país acaba ficando parado. E esse comunicado do Banco Central praticamente não mostra nada no horizonte visível aqui de curto prazo ou médio, qualquer possibilidade de redução dessa taxa. Não sinaliza que há necessidade de mais altas, mas não tem como aqui mexer nessa taxa de juros ao longo dos próximos meses, ou seja, nós já estamos já enveredando aqui para o fim do ano, então para esse ano está fora de questão. Talvez lá no ano que vem, lá pela metade do ano que vem, se pense em alguma possibilidade de revisar isso aí, porque o ambiente ficou totalmente toldado por essa questão do tarifaço, ou seja, o impacto na economia brasileira certamente vai ser de retração na atividade econômica, possível desemprego, o emprego vinha caindo, o desemprego vinha caindo, pode voltar a crescer, o impacto vai ser praticamente inevitável em alguns setores, se não houver revisão, e parece que na maior parte dos setores industriais afetados não há a menor possibilidade de retração nesse tarifaço de 50%, portanto as coisas ficam aí para as calendas, né, para usar o termo exato, sobre o que pode acontecer com taxa de juros e com o próprio andamento da economia brasileira daqui para frente. Perfeitamente. Sua análise é corretíssima. Mas tem gente desesperada e muita gente já desesperada e tentando alguma coisa. O setor de pescados, vamos falar aqui, fez uma reunião com ministros do governo federal e representantes dos setores afetados pelo tarifaço do Trump. Nessa segunda-feira, o setor de pescados expressou insatisfação com a ausência de medidas concretas discutidas durante o encontro. Em entrevista a jornalistas, o presidente da ABPesca, Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, Eduardo Lobo, criticou a falta de anúncio de alguma ação concreta de ajuda aos produtores. Segundo ele, o setor não pode esperar medidas de médio prazo. A associação reivindica a criação de uma linha de crédito para capital de giro, com juros subsidiados. Eduardo também avaliou como insuficiente a proposta do governo federal de compras institucionais de alguns produtos. Para o setor produtivo não veio nenhuma medida eficaz, nenhuma medida que mitigue o problema que é
a manutenção dos empregos e a manutenção da produção. Muito frustrante momentaneamente. A gente reconhece que existe uma preocupação, mas uma medida efetiva não chegou ainda para o setor, principalmente para o setor de pescados, que tinha uma grande expectativa de ser excluído da lista, ficou na lista e não veio nenhuma medida mitigadora para nos ajudar. Ele alegou que o procedimento legal pode levar meses e o setor precisa de respostas rápidas. O presidente da Abipesca também destacou que a reunião repetiu as mesmas demandas apresentadas há 10 dias, sem avanços. Segundo ele, o governo reiterou que o momento é de negociação e ainda não informou uma data para o anúncio das medidas previstas no plano de contingência. Pois é, Silmar. O setor de pescados, que já se manifestou rapidamente no começo, está aí preocupadíssimo. E eu citei Cora Coralina aqui outro dia, dizendo que os problemas sempre batem à sua porta e querem entrar na sua casa, né? Mas você tem que ficar preocupado com eles. Mas, por favor, né, não estenda uma cadeira para o problema sentar ali e você ficar olhando para ele e preocupado. Preocupação é um negócio bacana, é a reação de qualquer ser humano para qualquer problema. Olha, agora, preocupação exige ação. O que está acontecendo aí com o setor de pescados, nós vamos ver com outros setores rapidamente que acham que vai ter solução aí na negociação com o tarifaço. E não é bem assim, não tem sinal verde nenhum ainda, nem amarelo, tem só vermelho. Bom, o fato é que o governo, em princípio, estava aguardando alguma reversão nessa questão do tarifaço nas negociações que estaria começando com membros do governo americano. Só que depois dessa questão aí dessa prisão de Bolsonaro, possivelmente ficou mais complicado esse relacionamento, essas discussões, a própria conversa com algum membro do governo americano, à medida que pode haver até o contrário, né? Mais retaliações ainda por conta desse jogo aí que virou ideológico, virou político. Em segundo lugar, o governo não sabe o que fazer. Essa é a grande verdade, porque são tantos setores que precisam ser socorridos, haja dinheiro para socorrer todo mundo. Então, aí isso explica também a demora em anunciar qualquer coisa setorial nesse momento, porque não sabe se vai ter dinheiro. Então, aí é uma questão de priorização. E, nesse sentido, talvez alguns setores mais delicados, como o setor de frutas, por exemplo, se não houver reversão nesse negócio tarifaço, talvez venham na frente em termos de prioridade de recursos, alguns recursos fora do padrão aqui, para atender esses setores que vão gerar mais desemprego. O setor do pescado tem razão em reclamar, não tem decisão nenhuma ainda, mas é um setor que eventualmente poderia ter uma solução via financiamento para estocagem. O peixe pode ser congelado por um tempo, isso evitaria uma pressão imediata em termos de comercialização. Diferentemente do caso de frutas, né? Fruta você colhe e vende logo ou despacha logo, senão vai apodrecer no pé, né? Então teria essa urgência, além de envolver a possibilidade de desemprego em massa, né? De colhedores de frutas, que agora está começando exatamente a época das colheitas da fruticultura nordestina, né? Que gera muitos empregos. Então, o governo está num dilema também, não sabe o que fazer, até porque não tem dinheiro para atender todo mundo. Aí vai ser uma questão demorada no sentido de selecionar os que serão priorizados. Enquanto isso, espera pelo milagre aí de Donald Trump voltar atrás. Pois é, e tem mais gente preocupada e já com números na ponta do lápis. O setor do cacau, que pode registrar perdas de cerca de 180 milhões de reais só neste ano, se for mantida a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O cálculo é da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, a AIPC. O cacau e os derivados da fruta não foram incluídos na lista de exceções divulgadas pela Casa Branca na semana passada. O mercado norte-americano é o segundo principal destino das exportações do setor e responde por 18% das exportações do segmento. No ano passado, os embarques para o destino somaram 72 milhões de dólares, ou mais de 360 milhões de reais. Segundo a AIPC, as sobretaxas ameaçam a estrutura produtiva nacional e podem comprometer empregos e investimentos nas regiões produtoras, especialmente na Bahia, no Pará e em São Paulo. Silmar, e se a coisa continuar do jeito que está, daqui a um mês, talvez até antes ou 2, o nosso quadro vai ser assim. O setor tal está preocupado com os prejuízos e o desemprego. O setor Y também está preocupado com os prejuízos e os desempregos. O setor X também está preocupado com os prejuízos e o setor Z também. E faltam mais
20 letras do alfabeto que nós não falamos ainda, de setores que também estão preocupados. Nós vamos falar mais 4 amanhã. Nosso noticiário vai ser assim daqui a bem pouco tempo, hein, Sumar? Pois é, essa questão do cacau é bastante lamentável, Davi. Por quê? Porque o cacau vinha num processo de recuperação. O Brasil aqui voltando a investir pesadamente em cacau, muitos produtores se interessando em investir novamente na produção desse produto, por conta da retomada de alta dos preços no mercado internacional desde o ano passado, né? Por conta de problemas na produção dos países que lideram hoje a produção, Costa do Marfim, Gana, no oeste africano. Eles vêm sofrendo lá com problemas climáticos, vêm derrubando a produção, problemas de pragas e doenças, tudo isso reduziu bastante a produção nesses países. E aí os preços deram um salto extraordinário, subiram aos níveis mais altos do século aqui, desde o ano passado. E abriu-se a oportunidade do Brasil retomar seu protagonismo nesse setor. O Brasil já foi líder em termos de produção e exportação de cacau no passado. E aí, muita gente voltando a investir, procurando novas áreas para cacauicultura em várias regiões do país, novos investimentos também na indústria para receber a produção que tende a voltar a crescer, e de repente vem esse banho de água fria aqui, que é esse tarifaço, e com dificuldade de reversão. Ou seja, pode parar todo um processo de recuperação que vinha sendo muito bem-vindo aqui, muito desejado aqui, essa retomada da cacauicultura aqui no Brasil, um país que já foi líder nesse setor. Tudo isso fica parado agora por conta dessa situação, já que o mercado americano é um mercado importante para as exportações brasileiras de cacau, inclusive de derivados especiais, por exemplo, manteiga de cacau, além do próprio grão, né? Então, realmente um retrocesso aqui que ninguém estava esperando, isso pode parar investimentos e também gerar desemprego nesse setor também. Bom, por hoje é isso. Amanhã tem mais. Vamos aguardar aí, porque amanhã é o dia D, é o dia 6. Amanhã a tarifa Trump entra para valer para todo mundo, no mundo inteiro, e eu quero ver a mangueira chacoalhar e as mangas cair no chão. Quero ver se vai ter gente para catar ou vai ficar tudo no chão apodrecendo e juntando, dando pragas e doenças aí por conta de não serem recolhidas. Amanhã é o dia D e vamos aguardar o que vai acontecer no dia de hoje, aí, em função dos fatos do final do dia de ontem. Vamos aguardar, Silmar, e amanhã você volta, tá bom? Combinado, Tavinho. Boa tarde para você e toda a equipe. Até amanhã. Para você também. Um abraço, amigo.